Quem diria que existe alguma relação entre o leite materno e o dinheiro, né? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Hoje o nosso assunto é esse. Qual a relação entre o leite materno e o dinheiro, tá? É muito interessante o simbolismo das duas coisas, vocês vão entender perfeitamente. De vez em quando eu já falei aqui sobre esse autor, o Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar. Ele afirma que é dele essa afirmação: o dinheiro é o leite materno da vida adulta. Essa analogia que ele faz entre o dinheiro e o leite materno expressa a correlação, a importância e a correlação entre o dinheiro e o leite materno na vida das pessoas. Sendo que, vamos fazer uma análise aí de cada coisa que a gente está falando. Vamos fazer uma análise do leite materno e vamos fazer uma análise do dinheiro. O leite materno, o que ele representa para um bebê? O que ele é para um recém-nascido? O leite materno é a nutrição primeira que o bebê recebe, que vai dar a ele possibilidade de sobreviver. Tá? Essa que é a função do leite materno. Inclusive, os médicos pediatras falam que o primeiro leite que sai da mãe é o leite mais importante, que eles chamam de colostro, porque ali tem muitas vitaminas e sais minerais que vão imunizar o bebê para que ele tenha um sistema imunológico bem fortalecido e possa combater eventuais infecções, vírus, bactérias que ele venha a adquirir ao longo da vida. Então, não há como um bebê sobreviver sem o leite materno. Agora, quando eu falo leite materno aqui, vamos destacar uma coisa. Abra um parêntese aí. Não estou falando só do leite do peito da mulher, não, tá? Quando eu falo leite materno, eu estou me referindo à nutrição que o bebê recebe. Muitas mães não conseguem amamentar porque não produzem o leite, ou têm outros problemas de saúde, ou tomam algum remédio que interfere na amamentação. Então, o que ela faz? Ela vai dar a fórmula, ela vai dar um outro leite, que é aquele pozinho, aquela fórmula que dissolve, põe na mamadeira e dá para o bebê. Então, esse também é um leite materno, é uma nutrição que o bebê recebe para sobreviver. Não tem outra maneira do bebê sobreviver sem receber esse leite. Então, assim como o leite materno é a nutrição para a vida, é a nutrição que vai dar condições desse bebê sobreviver, o dinheiro é a nutrição, a energia que permite a você, adulta, sobreviver e estar no mundo. Sem dinheiro, ninguém também sobreviveria, ninguém teria condição de estar aqui, viva, né? Mesmo que não seja um dinheiro seu, mesmo que seja um dinheiro de terceiros, o dinheiro é necessário à sobrevivência. Então, esse já é um ponto em comum entre o leite materno e o dinheiro. Ambos servem ao mesmo propósito, que é a sobrevivência, tá? Então, quando um bebê nasce, o ser humano é uma das espécies assim mais dependentes. Eu acho que é a espécie mais dependente entre os mamíferos, entre os animais. Porque o bebezinho nasce tão pequeno, tão frágil, tão indefeso, tão vulnerável, e ele é totalmente dependente de alguém que cuida dele para que ele sobreviva. Olha que interessante. Eu já comentei isso aqui em outras lives também, eu acho muito interessante, eu gosto de ver vídeos de documentários sobre animais, documentários sobre fazenda, eu gosto de ver essa vida animal, me atrai muito, eu gosto muito de ver isso. Então a gente vê, por exemplo, um cachorrinho, ele nasce e já está andando, já nasce até com dentinho. Um gatinho já nasce com dentinho. Um bezerrinho, um cavalo, ele já nasce e já fica em pé e já vai procurar a teta da vaca para poder se amamentar. Ele não depende de cuidados, de que dê na boquinha, de que cuide, tire, agasalhe, ele se vira sozinho, né? Ele tendo o leitinho da vaca ali para ele mamar, ele sobrevive. Agora, na esfera humana, não acontece assim. Você não pode deixar um bebê sem cuidados, sem agasalhar, sem dar banho, sem colocar para dormir, sem trocar fralda, sem dar a amamentação a ele. Não é ele que procura o leite, a teta da mãe. Ele precisa de alguém que leve o leite até ele, leve a mama ou leve a mamadeira. Então, o bebê, ele é totalmente dependente de alguém que cuide dele, que dê nutrição para ele. E, de modo geral, esse alguém é a mãe, ou deveria ser.
Em alguns casos, não é a mãe. Em alguns casos, é uma substituta, uma figura materna substituta. Então, é através da mãe ou dessa figura materna substituta que o bebê vai ter a sua primeira experiência de conexão com a vida. É a primeira conexão que ele tem fora da barriga, fora do útero. E vai ser a primeira nutrição que ele vai receber também fora da barriga, fora da gestação. Porque dentro da gestação, a nutrição dele ia pela placenta e o cordão umbilical. Agora, fora, no mundo exterior, a primeira conexão, o primeiro relacionamento que o bebê tem e a primeira nutrição que ele recebe vem da mamãe. Então, da mesma forma que o leite materno é essencial, é indispensável para o desenvolvimento do bebê, na vida das pessoas, na vida adulta, na vida de qualquer pessoa, ou criança, ou adolescente, ou adulto, o dinheiro representa a energia vital que vai suprir as nossas necessidades e os nossos desejos. Então, vocês concordam comigo que o dinheiro é essencial para o nosso sustento, para o nosso bem-estar e para que a vida dê sequência, para que a vida continue, para que a espécie humana seja levada para frente, para outras gerações. Vocês concordam comigo que é assim? Sem o dinheiro não teríamos avanços, não teríamos gente nascendo, não teríamos progresso nas tecnologias, em tudo, na educação, na saúde, nos transportes. Nós precisamos do dinheiro. Então, além do dinheiro servir para suprir as nossas necessidades, o dinheiro serve para levar a vida adiante, né? Levar as gerações para frente, levar o mundo para frente, levar a existência do ser humano para frente, né? Então, os dois têm uma coisa em comum muito importante. Tanto o leite materno quanto o dinheiro são recursos vitais que nos permitem crescer e prosperar para alcançarmos a abundância. Então, como que é? Quando nós somos adultos, nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós aprendemos uma profissão, nós exercemos uma função na sociedade e o nosso sustento e a nossa nutrição, aí a essa altura não vem mais da nossa mãe, não vem mais do leite materno. Agora a nossa nutrição é fruto do nosso trabalho, ou em alguns casos do trabalho de terceiros. Quando é uma pessoa que não tem uma profissão, vamos dar o exemplo aqui que eu estou falando para mulheres, uma mulher que é dona de casa, que resolve dedicar a vida à casa, ao marido, à educação dos filhos. Então, ela tem um trabalho ali doméstico, o sustento dela não é fruto do dinheiro dela, mas é fruto do trabalho do marido. O marido sustenta ela, sustenta a casa e sustenta os filhos, tá? Mas não faz diferença isso. O que eu quero dizer é que o dinheiro é a energia vital que nos sustenta. Ou ele vem de mim mesmo, do meu trabalho, ou eu vou ser sustentada por um terceiro, ou eu vou desfrutar do dinheiro de uma outra pessoa que vai me sustentar, né? Então, qual que é a troca? Quando você tem uma profissão, ou mesmo que você seja dona de casa, você dá o seu trabalho, você oferece a sua força de trabalho, oferece seu tempo, oferece seus conhecimentos, oferece a sua formação acadêmica, sua prática, sua experiência, e em troca disso, você recebe dinheiro, você recebe o seu salário. Então, esse salário que você recebe, que possibilita você se sustentar, é o leite materno da sua vida adulta, tá? O dinheiro, gente, ele existe para nos servir. O dinheiro, ele é neutro, ele não é bom nem ruim, ele é neutro. Nós é que colocamos valor ao dinheiro, nós é que determinamos o quanto vale aquele dinheiro. O dinheiro é um papel, né? Mas o simbolismo, o significado dele são os humanos que dão. Cada nação tem a sua moeda, cada nação tem a sua valorização do seu dinheiro, tem a sua fabricação de dinheiro. Então isso é uma coisa muito relativa, né? Mas o que eu quero dizer é que o dinheiro não é apenas um papel, uma moeda. O dinheiro carrega um significado muito maior. Qual é o significado do dinheiro? Dinheiro tem o significado de proteção,
de nutrição, de sobrevivência. O dinheiro serve para pagar o nosso aluguel, ou então, para quem não quer pagar o aluguel, comprar uma casa. Serve para comprar um carro, para pagar as suas compras no supermercado, para pagar o seu vestuário, seus calçados, seu transporte, sua escola, assistência que você recebe para a sua saúde, para pagar os seus prazeres também, tipo viajar, passear, seu hobby, as coisas que você gosta de fazer para se alegrar, para se divertir e desfrutar da vida. Então, quando uma pessoa, uma mulher, aceita o dinheiro, se relaciona com o dinheiro de forma saudável, sem culpa, sem vergonha, sem peso, ela também está simbolicamente aceitando a vida que ela recebeu através dos seus pais e a oportunidade que seus pais deram a ela para estar aqui nesse mundo, para viver, para existir e prosperar, né? Então, repetindo, tal como o leite materno, o dinheiro serve para a perpetuação da vida, perpetuação da espécie humana. Então, a mensagem aqui é clara. O relacionamento da mulher com a sua mãe tem muitas coisas a nos dizer. As experiências da nossa infância, da nossa história, o que nós vivemos na nossa história, tem muita coisa a nos dizer. Então, a mensagem é essa. Nossas experiências iniciais, desde o ventre materno, desde a gestação, elas não ficam restritas ao passado, mas elas nos acompanham a vida toda. Elas moldam a nossa perspectiva sobre o mundo, influenciando nossas escolhas e influenciando nosso comportamento até na vida adulta. É surpreendente a forma como as emoções se entrelaçam, como as emoções se constroem, como os sentimentos se constroem. Por exemplo, quando uma mulher tem uma relação, um relacionamento conflitante ou interrompido com a mãe, um relacionamento de divergências, de resistência, de críticas a uma a outra, de brigas, de atritos, essa mulher, a filha, no caso que eu estou falando, vai ter uma forte tendência a também ter um relacionamento ruim com o dinheiro, tá? Porque essas duas coisas estão entrelaçadas. O relacionamento com a mãe vai ter uma repercussão no seu relacionamento com o dinheiro na vida adulta. Se há na mulher um vazio persistente, uma carência afetiva que veio desse relacionamento ruim com a mãe, e se ela, por exemplo, não se vê como uma pessoa próspera, não consegue sair do lugar financeiramente falando, sente que o dinheiro não para nas mãos dela, sabe aquela coisa que eu recebo muitas mulheres no consultório que falam isso, olha, eu recebo o meu salário e não sei para onde ele vai, é como se ele escapasse entre os meus dedos, recebo o salário, dentro de poucos dias eu já estou sem nada e eu não estou sabendo para onde está indo o dinheiro, então essa sensação de que o dinheiro está indo embora, de que o dinheiro não está ficando, não está sendo investido, não está sendo aplicado, não se dá para poupar, não consegue poupar nada, porque nunca sobra nada, nunca sobra nem um tiquinho, falta, pelo contrário. Então, se a mulher se vê nesse lugar de escassez, de falta de prosperidade e de falta de organização financeira, está sempre em dívida, está pegando empréstimo para pagar outro empréstimo, também já recebi clientes assim, a dívida vai crescendo, gente, vira uma bola de neve. Pediu um empréstimo num banco X, aí não consegue pagar aquele empréstimo no banco X. Aí ela vai e pega o empréstimo lá no banco Y para poder cobrir o empréstimo do banco X. Aí não consegue pagar aquele outro lá do banco Y. Aí ela pega um empréstimo no terceiro banco para poder suprir. Olha, a bola vai crescendo. A hora que abre o olho, essa dívida já está aí em 60 mil, 200 mil reais. Uma dívida que começou aí com 8 mil reais, poderia teoricamente ser paga com mais facilidade, vai crescendo, vai amontoando até chegar em 200 mil reais. Então, isso é um sinal muito claro de que essa mulher tem alguma questão mal resolvida lá da sua infância. Pode ser uma questão com a mãe, como eu estou dizendo, e tem outras coisas a pesquisar também, mas há uma forte tendência de que isso seja um mau relacionamento com a sua mãe. Então, isso da pessoa não ter prosperidade, da mulher não ter prosperidade, não ter organização financeira, não conseguir manter o dinheiro com ela, ter um relacionamento ruim com o dinheiro, isso tem causas profundas.
E isso tem raízes profundas e para investigar isso, para olhar para isso, você precisa olhar para a relação com a sua mãe. A relação com a sua mãe é um ponto vital para o seu desenvolvimento como mulher adulta, né? E então, isso significa que o seu relacionamento com a sua mãe não deveria ter bloqueios ou atritos, ter mal entendidos, ter coisas mal resolvidas agora na idade adulta, porque um relacionamento limpo, um relacionamento transparente, um relacionamento saudável vai abrir para você a possibilidade de ter uma vida financeira mais organizada, mais abundante, mais próspera. Vai fazer você avançar na vida, que é outra coisa que Bert Hellinger fala. Nenhuma mulher prospera se ela tiver em desacordo com a mãe. Nenhuma mulher avança na vida se ela tiver um mau relacionamento com a mãe. Então, uma mãe normal, ela nutre o bebê quando ele depende dela, depois vai introduzindo outras alimentações, além do leite materno, e ela continua nutrindo seus filhos, suas crianças, para que eles tenham sucesso, né? Nutrindo em todos os sentidos. Nutrindo com comida, com alimento, mas nutrindo também com afeto, com vestuário, com escola, né? Instrução, etc. E ela continua fazendo isso na infância, depois na adolescência, vai dando a esse filho todas as condições para que esse filho prospere, para que essa filha avance, para que essa filha tenha todas as suas necessidades supridas e satisfeitas. E isso vai até a vida adulta, né? Qual mãe de adulto não quer ajudar um filho que pede a sua ajuda? Qual mãe de adulto não quer participar da vida de um filho, de torcer por ele, de interagir com ele de modo que seja uma interação positiva, uma interação que vá encorajá-lo a ir para frente, que vai nutrir ele de afeto. Os filhos adultos também precisam de afeto dos pais. Mesmo depois que eles crescem, não significa que o afeto dos pais vai cessar, né? Então, a mulher precisa manter esse canal de nutrição, a mãe, no caso, precisa manter esse canal de nutrição aberto para os filhos, na infância, na adolescência e na idade adulta. Mas cada nutrição, em cada faixa etária, vai ser nutrição diferente. Cada nutrição vai ser de acordo com cada idade que o filho tem, né? Não tem sentido você continuar dando leitinho na mamadeira para uma criança de 7 anos, de 10 anos, de um adolescente de 15 anos. Você, mãe, tem que adaptar a nutrição que você está oferecendo para os seus filhos de acordo com a idade que eles têm. Então, gente, se uma filha se indispõe com a mãe e vai crescendo com aquele relacionamento ruim com a mãe, vai crescendo com aquelas questões mal resolvidas com a mãe, e às vezes isso não é conversado abertamente, a filha está interpretando as coisas de uma maneira, a mãe está interpretando as experiências de outra maneira, isso cria muito atrito na comunicação, muito ruído na comunicação, as coisas não são esclarecidas. Então, quando isso acontece, esse canal de nutrição se entope, fica entupido, ele fica rompido, ele fica, não dá para passar a nutrição, não dá para passar num canal interrompido, num canal sujo, num canal onde as coisas não estão esclarecidas. Então, automaticamente vai haver repercussão na sua vida financeira, tá? Então, você tem que pensar o seguinte, foi através da sua mãe que você veio ao mundo. E foi a sua mãe que disse sim à sua vinda ao mundo, porque se ela quisesse, ela poderia ter dito não, ela poderia ter interrompido a gravidez, que a gente sabe que isso acontece, ela poderia ter interrompido a gravidez e poderia ter dito não para você. Então, se você está aqui me assistindo, é porque sua mãe disse sim para você. Sua mãe disse sim para você existir, sua mãe disse sim para você vir ao mundo. Independente de como é a sua relação com a sua mãe hoje, independente de como foi a sua relação com a sua mãe no passado, sem você honrar a sua mãe e sem você ter uma atitude de gratidão para com a sua mãe, por ela ter permitido você vir ao mundo, sem você
aceitar que o que ela te deu foi o melhor que ela tinha para te oferecer naquele momento, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. A pessoa só dá aquilo que tem. Aquilo que ela não tem, não adianta você ficar esperando que ela vá te dar, porque ela nunca vai conseguir te dar. Então, sem essa honra à sua mãe, sem esse reconhecimento de que a sua mãe fez o melhor que estava ao alcance dela, esse canal de nutrição se rompe, esse canal de nutrição vai embora, ele desaparece, ele fica interrompido, entupido, não passa nutrição emocional por esse canal, tá? Então, você precisa, se você quer ter uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida organizada financeiramente, você precisa de olhar para esse relacionamento com a sua mãe. Muitas vezes, a dificuldade em conseguir o dinheiro, em conseguir um emprego, em conseguir um bom salário e também manter o dinheiro com você de uma forma planejada, sensata, organizada, quando isso acontece na vida adulta, isso, às vezes a pessoa pensa assim, é porque a fulana de tal é desorganizada, é porque a fulana de tal não sabe mexer com dinheiro, ou porque a fulana de tal não fez planejamento financeiro. Mas não é só isso não, gente. Isso também pode interferir na vida financeira de uma mulher. Mas essa questão do relacionamento com o dinheiro pode ter raízes profundas conectadas à relação que você tinha com a sua mãe nos primeiros anos de vida e também como essa relação veio se desenvolvendo até o momento, tá? Isso, gente, sem falar nas crenças, nas inúmeras crenças distorcidas que nós vamos ouvindo sobre o dinheiro ao longo da nossa existência. E nós vamos introjetando essas crenças negativas sobre o dinheiro e fazendo daquilo verdades absolutas. Por exemplo, olha as coisas que a gente escuta sobre o dinheiro. Por exemplo, dinheiro não traz felicidade. Outra frase, dinheiro é sujo. Outra coisa, dinheiro só traz problemas. Outra coisa, pessoas ricas são pessoas desonestas e são pessoas más. Outra, já ouvi pessoas falando, meu destino é ser pobre. Riqueza não é para mim não, dinheiro não é para mim não. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Me conta aí, quais as crenças sobre dinheiro, crenças distorcidas sobre dinheiro que você escutou? Escreve aí no comentário uma frase que você ouviu sobre o dinheiro, que você escutou ao longo da sua vida, ou na infância, ou na adolescência, ou às vezes até na vida adulta, que é uma frase distorcida a respeito do dinheiro. Né? São muitas frases, eu citei apenas algumas aqui. Então, lidar com a vida financeira é uma questão assim, muito complexa, não é simples, tem muitos fatores envolvidos. Dá ouvir quando pequena. A gente ouve muita coisa sobre o dinheiro. Quando a gente é criança, ouve dos nossos pais, ouve da vida dos adultos que cuidam da gente na infância, da professora, ouve nas redes sociais, não, nos meios de comunicação, né? Talvez até nas redes sociais também tenha isso também, né? Então, quando a mulher se sente nutrida, preenchida e cuidada, isso impacta diretamente na sua sensação de merecimento e abundância. Mas também você deve estar se perguntando, e quem não foi amamentada? Né? Quem foi para adoção? Uma pessoa que foi para adoção, não foi a mãe que amamentou. Ela teve a mãe biológica, estava ausente ou estava doente, como acontece em alguns casos, ao nascer o bebê, a mãe adoece por algum motivo e tem que ficar 6 meses internada, aí outra pessoa tem que cuidar do bebê. Enfim, o que acontece quando um bebê não é amamentado pela mãe, ou por algum motivo a mãe se ausenta desse papel de nutriz do bebê? O que acontece? O que vai acontecer? Então vai acontecer o seguinte, o leite materno, se a mãe está ausente e não pode oferecer o peito, ela não produz o leite, ou ela está doente, ou ela dá para adoção, uma figura substituta da mãe, vai oferecer essa nutrição para a criança. Se não for pelo peito, como eu disse, essa criança vai receber a nutrição pela mamadeira, pela fórmula, aquelas fórmulas próprias que são dadas pelo recém-nascido. E
É importante a gente entender isso, porque entendendo essa forma de nutrição que a criança que não teve uma amamentação recebe, a gente entende a importância da segurança e do cuidado básico na vida de um bebê. Um bebê precisa de proteção, precisa de cuidados, precisa de segurança para ele sobreviver. E se não for a mãe biológica que vai conceder isso a ele, provavelmente vai ser uma mãe adotiva, vai ser uma avó, uma madrinha, uma vizinha, uma outra figura feminina que vai entrar nesse lugar de figura materna e vai substituir a mãe ou permanentemente ou temporariamente até ela se fortalecer e ser criada independentemente, né? Então, a falta da amamentação, logicamente, vai ter um impacto na vida da criança. A falta da figura materna também pode ter um impacto significativo na vida da criança. Porém, se essa criança encontra um ambiente favorável, encontra uma mãe substituta, encontra uma figura materna substituta que vá assegurar a essa criança os cuidados básicos necessários para a sobrevivência, o afeto, a proteção, a segurança necessária, ela vai ter um bom desenvolvimento emocional. Agora, se essa criança não encontra no ambiente um lugar acolhedor, um cuidado básico necessário, o mínimo necessário, se ela não encontra o mínimo necessário, se ela não encontra afeto, se ela não encontra proteção, segurança, se é aquela vida, né, do bebê que cada hora está numa casa, cada hora é um que cuida, não tem uma rotina, não tem uma constância, logicamente que isso vai impactar profundamente na vida dessa criança, na adolescência e na vida adulta, com certeza gerando dificuldade em autoestima, dificuldade nos relacionamentos, dificuldade em assumir responsabilidades e também dificuldades na sua segurança financeira, na sua vida financeira. Com certeza, essa falta de cuidados básicos mínimos, falta de afeto, falta de aconchego, de colo, de segurança e de proteção, vai interferir, vai ter impacto profundo na vida dessa criança e adolescente e até a vida adulta. Essa crença distorcida de que dinheiro não traz felicidade é tentando dar uma conotação negativa ao dinheiro, tentando dar um peso de culpa a quem lida com o dinheiro, né? Eu vejo dessa maneira, né? Essa crença aí de que dinheiro não traz felicidade é uma crença que tenta dar uma conotação negativa ao dinheiro, um peso, uma culpa para a pessoa que está lidando com o dinheiro, para a pessoa que tem uma folga financeira, etc. Então, gente, resumo da ópera aqui. Quando nós resgatamos e ressignificamos o vínculo com a nossa mãe, nós liberamos todos os bloqueios e abrimos os espaços para permanecer na nossa vida somente aquilo que é positivo, que é nutritivo, que nos encoraja e que nos impulsiona para frente, ok? Quando eu falo aqui de você ressignificar o vínculo com a sua mãe, eu não estou dizendo que você tem que concordar com tudo que a sua mãe fez e faz ainda até hoje. Eu não estou dizendo que você é obrigada a conviver com a sua mãe, porque tem situações que a gente já viu aqui em outras lives, que às vezes isso é impossível, machuca mais do que cura, né? Conviver com uma mãe, por exemplo, narcísica, é muito difícil. Então, não estou dizendo que você tem que obrigada a concordar com a sua mãe, baixar a cabeça, obrigada a conviver com ela, mas o que eu estou dizendo é que você precisa aceitar a vida que ela te deu, o sim que ela deu a você para vir a esse mundo, e aceitar que com todos os erros e acertos que ela teve ao longo da sua educação e da sua condução, ela fez o melhor que pôde naquele momento. Era o melhor que ela tinha para te oferecer. E foram as decisões que ela tomou, gostando você ou não, foram as decisões que ela tomou ao longo da sua história que trouxe você até aqui, que fizeram com que você estivesse aqui hoje onde você está. Foi graças às decisões dela. Esse método com o qual eu estou trabalhando agora, de terapia para mulheres, pode te ajudar muito nessa questão de encontrar a gratidão pela sua mãe dentro de você, nessa questão de você encontrar a honra à sua mãe dentro de você. E dentro do protocolo, já comentei com vocês que são 10 sessões.
São sessões muito intensas, pontuais, é uma terapia breve de aceleração de resultados. Os resultados são muito rápidos. E dentro desse protocolo de 10 sessões, tem sessões específicas para cuidar do relacionamento com a família. Tem uma sessão específica para cuidar do relacionamento com a mãe, para cuidar do relacionamento com a gestação, que eu já comentei aqui com vocês, que tem uma sessão que trabalha a vida intrauterina. Tem uma sessão para trabalhar o relacionamento com o pai. Então, dentro desse protocolo, a gente vai ressignificando todas essas relações, todas as memórias dolorosas que você tem do passado, todas as feridas emocionais, a gente vai ressignificando isso tudo e vai dando um novo sentido para essas vivências que você teve ao longo da sua infância. Então, vida financeira tem muita coisa envolvida, né? A gente tendo essa concepção, esse conceito de que o dinheiro é necessário para a nossa sobrevivência, o dinheiro é do bem, o dinheiro não é do mal, o dinheiro não é nosso inimigo, ele serve para levar a vida adiante, para que as gerações venham uma atrás da outra e as nossas necessidades sejam supridas. Então, sim, tem muita coisa envolvida nessa questão financeira, né? Tem as crenças, a forma como você se relacionou com a sua mãe, tem influência sobre o relacionamento que você tem hoje com as suas finanças. As crenças distorcidas que você escutou a respeito do dinheiro também interferem na forma como você lida com o dinheiro hoje, e sem falar também nas questões de gênero relacionadas à vida financeira da mulher, que nós não podemos esquecer disso. Nós, por exemplo, nós sabemos que há uma desigualdade salarial entre homens e mulheres que estão às vezes no mesmo cargo, fazendo o mesmo trabalho numa empresa. O homem recebe mais e a mulher recebe menos. Nós temos também a questão aí de muitas mulheres terem que fazer interrupção na sua carreira profissional por causa de licença maternidade para poder criar o filho e amamentar e cuidar, etc. E isso é uma coisa que acontece só com a mulher, o homem não tem essas interrupções na carreira. Outra coisa também relacionada ao gênero, que é a mulher tem uma expectativa de vida maior, ela vive mais anos do que os homens. Então, teoricamente, a mulher tem que ter uma previsão financeira para viver esses anos a mais com uma folga, com uma velhice confortável, né? A independência financeira da mulher não é uma coisa inalcançável, é uma jornada contínua da mulher que requer planejamento, requer disciplina, requer adaptabilidade. E para a mulher madura, ter essa independência financeira significa garantir, então, um envelhecimento tranquilo e livre de preocupações financeiras, livre de preocupação com a escassez, livre de preocupação com carência material, né? Então, é uma área da nossa vida que a gente precisa trabalhar, precisa de planejar, precisa se informar, precisa de se instruir para ter uma vida financeira equilibrada, independente, autônoma, para que isso nos proporcione uma velhice confortável, segura e livre de carências e privações, tá? Então, a independência financeira não é apenas uma questão de segurança, é uma forma de empoderamento da mulher, permitindo que ela viva uma vida com maior qualidade, com maior protagonismo em todas as fases da vida dela, né? Na vida adulta, na vida madura, na velhice, em todas as fases. O relacionamento familiar é aquilo que molda a gente, molda as nossas escolhas, molda o nosso comportamento, molda a forma como, a nossa visão de mundo, a forma como nós vemos o mundo, e muitas vezes isso vem de uma forma distorcida, hein? Às vezes isso não vem de uma forma positiva, saudável, transparente, agradável. Ótimo, gente. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje.